Olá, meus amigos, estamos agora na presença do Senhor e nós já vamos começar com o tema, Tudo cai no esquecimento. E hoje são dia 19 de agosto, segunda-feira. É óbvio, que o saber é melhor que a estupidez e que a luz é melhor que as trevas. Isso é top. Mas a questão não está nos fatos, e sim no estado do ser. Vamos pensar nisso? Vamos lá. Ambos cairão no esquecimento e ambos morrerão, pois o estado de ambos diante de Deus são doentes terminais. A diferença só aparece quando ambos são ou não são ativados por Deus. Percebeu? Tem que ter o toque de Deus. Em Eclesiastes 2:13-17 diz assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estupidez, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Salomão dizendo isso. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas os olhos do estúpido andam em trevas. Contudo, entendi que mesmo lhe sucede a ambos, ou seja, vão cair no vazio, não serve para nada. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estúpido, assim se sucede a mim e a todos, Pois busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Lembra que eu falei que vaidade é bolha de sabão? Entendeu? Pois tanto no sábio como no estúpido, a memória não durará para sempre. Isso é importante, pensa nisso. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Já parou para pensar nisso? Tem gente que não pensa nisso. Só pensa nisso quando a idade está chegando. Morre o sábio da mesma sorte que os estúpidos, pelo que aborreci a vida, pois não me foi penosa a obra que faz debaixo do sol, e sim tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, tudo é em vão. O ditado que vi na internet, eu não sei o autor é desconhecido, mas ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: correr atrás do vento cansa e nos entope a nossa veia de vazio. Achei tremenda essa colocação. E é a pura verdade, Você vê com a veia entupida. Sabemos que não é fácil desviar-se do mal, pois o mal sempre se faz presente de muitas formas novas, sempre tentando nos tirar do foco. Mas é bom lembrar que a nossa vida, ela sempre estará na mira de Jesus. A Bíblia fala que ele é um espreitador de homens, ele está sempre de olho em nós. Em Provérbios 16:27 diz: os retos fazem o seu caminho, desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Correto? Lembre-se que o amor é a força que nos movimenta. Vamos orar aqui, claro. Já dizia Neemias, capítulo 8, verso 10: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Olha que tremendo esse texto. Outro tema atrelado a cair no esquecimento é o fanatismo, que causa angústia e cria desesperança no povo. E olha o que o apóstolo Paulo fala sobre fanatismo, que isso ficou muito marcado quando eu li esse texto pela primeira vez. Fico a imaginar a angústia de Paulo falando de seus patrícios, de seus irmãos da época, que tinham o zelo de Deus, mas sem entendimento. Olha o perigo aí. Por desconhecer sua justiça em prol da sua justiça própria. Olha só, uma pena que muitos ainda se apegam ao zelo, muita moralidade, mas sem entendimento
Enfim, a soma triste dessas duas atitudes é o fanatismo mórbido que mata entre nós. Pense nisso, para você não viver enganado, não dar com a cara na porta. Em Romanos 10, 2, 3 diz: porque lhes dou testemunho que eles têm zelo. Olha só o apóstolo Paulo falando: por Deus tem muito zelo, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por isso que Jesus fala: vocês são descendentes de Abraão, mas o pai de vocês é o diabo. João 8, 40, 44. Se até a mulher de Pilatos teve a coragem de não ocultar o seu sonho e tentou alertar seu marido que aquela causa seria a sua destruição para todos, né? Ou seja, o todo-poderoso mortal da época, no caso, né, que era ele. Porque você não vai revelar os seus sonhos e destruir todos os obstáculos com suas mãos, feito raiz que está ali a brotar e reviver e respirar, e isso está entranhado em você. Mateus 27, 19 diz o seguinte: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, chamou Jesus de justo, porque no sonho que tive com ele, sofri muito por causa dele. Olha só. Não temos que destruir nossos sonhos, temos que destruir os obstáculos que nos impedem de realizá-los. É uma frase que eu vi solto na internet e eu achei interessante, não sei o autor, tá? Agora vamos ver o caso de Jacó, que eu acho tremendo isso, né? Jacó nasceu depois, nasceu agarrado no calcanhar do irmão, então ele não era o primogênito, né? E a Bíblia diz, né, 28, 12, Gênesis: então Jacó sonhou, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó em hebraico quer dizer Yaakov, tá? Que a mãe chamou na hora, né? Mas não o chamou de enganador: ó, meu filho enganador. Não, ela só fez essa expressão: Yaakov, ó, nasceu agarrado aos pés do irmão, ou seja, ao calcanhar do irmão, que significa Akev. E senão é melhor chamar Jacó de calcanhar, não é verdade? Mas quem chamava Jacó de enganador era o irmão dele, pelas brigas que eles tiveram diante da vida. Mas o copista foi lá e traduziu a primeira expressão da mãe, né, tipo assim, agarrado ao calcanhar do irmão, como enganador. Não tem nada a ver, tá? Então isso, irmãos, é para a gente aprender o que diz em Romanos 9, 11, tá? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele quem chama. Pode chamar você para sonhar, Deus, tá? A promessa estava para Jacó e não para Esaú. Olha como é que a história é interessante. Os dois estão no ventre, não tinham cometido pecado, mas eu já expliquei isso aqui várias vezes. Deus não está preocupado com seus pecados no singular. Deus está preocupado primeiro com seu pecado no plural. E o que é pecado, ou melhor, pecado no singular? É o pecado de Adão e Eva, é a desobediência, é ter escutado a voz de Satanás, do demônio. Não foi isso que Deus disse. Ele colocou a interrogação, ele relativizou a palavra de Deus. Depois ele autodivinizou: vocês serão como Deus, conhecerão bem e o mal. Tudo mentira. Conhece o bem, mas não tem prazer nele, já reparou? Quando conhece o mal, quer correr dele, não consegue. É aquela história: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Depois ele auto-absolutizou. Ela foi lá, vendo a fruta que era boa aos olhos, boa de se comer, tomou conta, pegou para si. São nessas três fases, irmãos, que você é enganado. Aí depois começam os pecados, no plural. Mas coube a Deus
enviar o Cordeiro sem pecado. Você sabe que para perdoar pecado tem que ter remissão de pecados, né? Perdoar pecados tem que ter derramamento de sangue. E Jesus foi esse Cordeiro que derramou o seu sangue por mim e por você. Se você consegue entender isso, se dê por satisfeito e muito alegre. Eu posso morrer de falar isso para alguém. Muitas pessoas podem ouvir esse vídeo e não entender nada, porque depende daqueles que foram criados antes da fundação dos séculos. Se você for um desses, você vai entender. Se você não for, você vai cair naquela oração de Jesus, João 17:9. Eu não oro pelo mundo, eu só oro por aqueles no qual o Pai me deu. Palavra tremenda, né? Essa é a minha confiança, irmãos. Eu não preciso confiar nas minhas obras, eu não mereço mesmo. Eu só confio naquele que tem todo o poder e que tem o poder para fazer o que quer, ter misericórdia de quem quer e abandonar quem quer, matar quem quer. E esse é Deus. Se você não está satisfeito, reclama com ele depois. Ok? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.